Abra as portas para uma experiência de transformação interior. Embarque nesse convite para um momento de reflexão, onde a busca pelo entendimento pessoal se torna uma jornada enriquecedora. Inscreva-se em nosso canal e inicie sua jornada rumo ao autoconhecimento. Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida. É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo. Para boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Senhor, na sociedade indiana, quando algo dá errado, digamos que alguém não esteja bem, então existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que vão para o hospital, aí tem as que correm para os templos e depois tem as terceiras, que correm para os astrólogos. E assim, nós somos, de fato, ensinados desde o início que objetos inanimados e coisas ao nosso redor têm o poder de controlar nossas vidas. Por exemplo, Por exemplo, minha mãe, 2 ou 3 anos atrás, ela me disse para usar um anel que tinha uma pedra preciosa. Eu ainda uso. Uso porque... Claro, porque isso foi o que a mãe disse. Você precisa tirá-lo, caso contrário, os meninos vão pensar. Para boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Veja, a vida humana é feita de tal forma, principalmente a vida humana. Para todos os animais, a natureza fixou um caminho bem definido. O que eles podem fazer, o que não podem fazer. Suas vidas acontecem entre 2 linhas. Eles não podem ir abaixo daquilo, eles não podem ir além daquilo. Nesse intervalo eles vivem, é por isso que eles parecem tão seguros e certos e são pacíficos. Uma vez que seus estômagos estão cheios, eles ficam todos em paz. Você vê isso? Olá, vocês concordam comigo ou não? Vocês veem todos os animais. Uma vez que o estômago está cheio, eles ficam em paz. Mas os seres humanos estão pensando ou estão sendo ensinados que a paz é o objetivo supremo da vida. Um búfalo de estômago cheio se sente em paz. E para você esse é o objetivo supremo, que vergonha! O que um búfalo pode fazer com o estômago cheio de grama ou qualquer outra coisa que ele coma? Você considera isso como o objetivo supremo. Não é uma vergonha, eu te pergunto. Mas isso está sendo ensinado assim, a paz é o objetivo supremo da sua vida. Mas, voltando às questões fundamentais, se você não está em paz hoje, você pode desfrutar de seu jantar hoje? Não. Você pode simplesmente desfrutar de caminhar pela rua? Você pode desfrutar da companhia de algumas pessoas ao seu redor? Não. Se não estiver em êxtase, pelo menos você deve estar em paz para desfrutar de qualquer coisa em sua vida. Então eu estou perguntando, deve ser o primeiro passo em sua vida ou o último passo em sua vida? Essas pessoas só irão descansar em paz. Agora, outras coisas têm influência sobre nós, particularmente objetos inanimados, pedras preciosas, diamantes e coisas assim, e também os planetas? Veja, a natureza do planeta tem uma certa influência sobre a vida ao seu redor. Você verá, em dias de lua cheia e em dias de lua nova, muitos animais se comportam de algumas formas específicas, simplesmente porque são influenciados por ela. Você sabe que todo o oceano se eleva? Se o oceano, que tem milhões e milhões de toneladas de água, consegue se elevar, quando 72% do seu corpo é água, você acha que ele não vai se elevar de forma alguma? Ele vai. Então,
Eu não sei se você está consciente disso, mas na Índia, a maioria das pessoas está, não apenas na Índia, em qualquer lugar onde haja hospitais psiquiátricos e essas coisas, eles estão conscientes disso. Em dias de lua cheia e de lua nova, as pessoas têm níveis exagerados de perturbação em suas mentes. Portanto, as pessoas acham que a lua nova e a lua cheia causam loucura. Não, isso não é verdade. Se você é muito amável, no dia da lua cheia, você se tornará mais amável. Se você é muito alegre, no dia de lua cheia, você se tornará mais alegre. Se você é um pouco louco, você ficará um pouco mais louco. Qualquer que seja a sua qualidade, ela fica um pouco acentuada naquele dia. Então, aqueles que são românticos, eles querem um dia de lua cheia. Aqueles que querem meditar, eles querem o dia de lua cheia. Aqueles que são um pouco loucos não querem o dia de lua cheia. Essencialmente, ela acentua um pouco as coisas. É claro que hoje em dia existe outro tipo de ciência nos livros didáticos por aí, que não observa nada, exceto o que acontece em um laboratório. Essas pessoas seguem dizendo que tudo isso é besteira e isso é aquilo. Não, se você prestar atenção ao seu próprio corpo, você saberá, sem olhar para cima, sem olhar o calendário, você saberá quando é dia de lua cheia, quando é dia de lua nova, por você mesmo. Simplesmente, se você prestar atenção suficiente ao seu próprio sistema, porque é perceptível em seu sistema, haverá um certo comportamento. Mas com um ser humano, o problema é, ou as pessoas veem isso como um problema, qualquer possibilidade. Se você não explorar essa possibilidade, aos seus olhos parece um problema. O que é um problema é sempre uma possibilidade, não é? Vocês não gostaram? O que é uma possibilidade? Se você não a explorar, se você não perceber qual é a possibilidade, parece um problema para você. Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Porque essa é a dificuldade do ser humano. Que quem você é não é determinado pela natureza, isso é deixado em aberto para você. Deixado em aberto para você significa que você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida. Isso é uma coisa pequena? Esse é um produto de milhões de anos de evolução que hoje, depois de todas essas criaturas de um animal unicelular, depois dessas milhões de formas, aqui estamos nós sentados, esta é a única criatura que pode moldar sua própria vida da maneira que quiser. Todas as outras criaturas têm que viver pelas leis da natureza. Nós podemos moldar nossas próprias vidas. É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo. Se você está sofrendo as suas amarras, tudo bem. Se você está sofrendo a sua liberdade, você é um desastre, não é? Você está sofrendo suas amarras, você está acorrentado a algo, você está sofrendo isso, compreensível. Mas você está sofrendo porque você é livre? A maioria dos seres humanos está sofrendo porque são livres. Eles estão sempre tentando se unir a algo ou a alguém a todo tempo porque a liberdade os assusta. Porque a liberdade é um caminho sem caminho. A liberdade é um terreno aberto, não existe uma linha fixa. Por que não existe um caminho fixo? A maioria das pessoas fica apavorada. Mas a coisa mais valiosa na vida humana é a liberdade, não é? Olá? Nesta cultura, a coisa mais valiosa nesta cultura não é Deus, não é o paraíso, mukti, moksha, libertação. Liberdade é a coisa mais valiosa. Estabelecer que não importa o que você faça, você deve buscar mukti. Você pode fazer o que for de sua vida, mas todo esse processo deve ser em direção à sua libertação. Você deve se mover em direção a níveis cada vez mais elevados de liberdade diariamente. Do contrário, sua vida não vale a pena, porque você está se emaranhando com o processo da vida. Mesmo se você for para o céu, é um emaranhamento. Veja, tenho certeza que antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, você ainda mantém Bombay, certo? Eu vejo. Antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, quando você escreveu o seu, sabe, qualquer que tenha sido o teste de admissão e essas coisas, a única coisa é que de alguma forma eu quero entrar, porque é como o paraíso, como entrar no paraíso. Não importa o que aconteça, eu quero entrar. Essa é a única coisa que eu quero. Depois de entrar, veja quantos problemas.
Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Estando neste planeta, você tem alguma prova de que você já não está no céu e está fazendo uma bagunça com ele? Você tem alguma prova? Suponha que você decolou deste sistema solar e olhou para este sistema solar, sejam quais forem esses 12, 14 planetas e satélites e afins. O planeta Terra não parece definitivamente um corpo celestial entre todos esses? Sim ou não? Então você já está no céu e bagunçando tudo e agora quer ir para outro céu? Esta cultura não valoriza o céu, não valoriza Deus, valoriza apenas a liberdade. Queremos estar até mesmo livres da criação e do Criador. Mukti, moksha, é o valor supremo, porque este não é um valor filosófico, este não é um valor religioso, isso é algo que toda a vida deseja. A única coisa é que a maioria dos seres humanos é míope e está desejando por isso em prestações. Veja, o que quer que as pessoas estejam buscando agora. Se não tiverem nada, dirão, se eu ganhar 100 rúpias por dia, Shiva, isso é tudo que eu quero. Isso é uma oração. 100 rúpias caíram. 100 rúpias, tudo bem, tudo bem, tudo bem. 3 dias, 100 rúpias, tudo bem. 4º dia, apenas 100 rúpias, Shiva. Qual é o seu problema? Você é tão mesquinho? Pelo menos 1000 rúpias por dia? Ok, uma nota de 1000 rúpias caiu. É moeda corrente, uma nota de 1000 rúpias? Não? Não, tudo bem. 2000 rúpias caíram. Não quero ter problemas com isso. Onde estão as 1000 rúpias caindo para o Sadhguru? Onde ele guardou? Não, 2000 rúpias caíram. Você pediu 1000, 2000 caíram. Maravilhoso, Shiva, fantástico. Depois de 10 dias, apenas 2000 rúpias. Não importa o quanto caia. Algo mais, não é? Isso não é sobre dinheiro? As pessoas pensam que é sobre dinheiro, as pessoas pensam que é sobre riqueza, poder, prazer, amor, conhecimento. Não, estas são todas moedas diferentes. Basicamente, você está procurando expansão porque você se sente sufocado. Se o mantivermos no mesmo lugar por muito tempo, você se sentirá sufocado. Você quer expansão? Você quer ser algo mais o tempo todo? Sim ou não? Sempre algo mais. Uma vez satisfeito, você irá se acomodar? Não, você vai olhar para os outros planetas, você vai olhar para as novas galáxias. Então existe algo dentro de um ser humano que quer se expandir ilimitadamente. Isso significa que ele quer ser livre, nada mais. Olhando para isso com atenção, observando a natureza da vida interior que deseja se expandir de forma ilimitada, a única coisa que ela aspira é se tornar ilimitada. Isso significa que ela está em busca de liberdade. É por isso que nesta cultura nós estabelecemos que a coisa mais valiosa é mukti ou moksha, que significa libertação ou liberdade. Não é o paraíso, não, porque o paraíso é apenas mais um lugar, talvez com acomodações um pouco melhores, mas o mesmo problema depois de algum tempo, não é? Ele manteve seu punho a apenas 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Por que você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar. Bruce Lee, você já ouviu falar dele? Não, ele não era um yogi, ok? Ele fez uma demonstração, então um jornalista veio e perguntou. Ele ainda não era tão famoso em Hollywood. Ele tinha acabado de chegar em Hollywood. E as pessoas estavam comentando porque ele fez algumas demonstrações e ele era praticamente super-humano. Por isso as pessoas estavam comentando, um jornalista veio entrevistá-lo. E perguntou, ok, as pessoas andam falando sobre tudo isso, faça uma demonstração do seu poder. Então, Bruce Lee disse para ele ficar em pé ali. Ele estava perto de uma piscina. A piscina ficava a quase 3 metros de distância. Ele estava em pé ali, a beirada da piscina está a quase 3 metros de distância. Ele disse, fique parado aí, e manteve seu punho a somente 3 polegadas do corpo do jornalista e
o homem voou e caiu na piscina? Um homem de 84 quilos voou e caiu na piscina com um soco dado a 3 polegadas de distância? Foi só isso? Não assim. Apenas... E pronto. Porque você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar? Manipuraka pode ser móvel, mas isso não é uma coisa boa de se fazer. Algumas pessoas que praticam certos tipos de artes marciais estão tornando seus Manipuraka móveis a fim de demonstrar certas coisas. Isso não é nada bom. Uma vez que você aprende a mover seu Manipuraka de uma certa forma para fazer demonstrações e coisas desse tipo, tal pessoa não viverá muito tempo. Portanto, eu não estou dizendo que isso é somente em relação a ele. De qualquer forma, ele está morto, isso é fácil de dizer, não nesse contexto. Inocentemente, eles mostram essas coisas em algumas ocasiões. Existem yogis que movem seu Manipuraka e fazem coisas. Essas pessoas nunca se movem fisicamente, elas ficam sentadas num lugar só. Uma vez que seu centro de manutenção se move, você não move seu corpo físico, você fica sentado no mesmo lugar, sempre. Acho que em alguns desses filmes de artes marciais, inocentemente, sem saber o que é isso, eles mostram isso. Algumas pessoas idosas estão sentadas, alguém cai, mas elas estão sempre sentadas. Você já viu isso? Porque a pessoa que move seu Manipuraka não deve mover seu corpo. Se ela move o seu corpo, ela não durará muito. Ela precisa partir. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade, há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida, precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa, então, naturalmente, vários desvios acontecem e não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que, em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é
necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência, isso por si só aumenta a necessidade de intoxicação? Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema como sendo este a melhor fábrica de químicos. Se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada. Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário. Não é porque você é uma esposa e, por sua vez, uma mãe, que seus desejos surgiram. Se você não fosse a esposa de alguém, provavelmente você estaria desejando. Quando você não era a esposa de ninguém, você estaria desejando ser a esposa de alguém. Agora você é a esposa de alguém, você deseja ter um filho e se tornar mãe. Agora que você tem um filho, você diz, são estas duas entidades que estão me fazendo desejar. Não é verdade. Se você fosse o nada de ninguém, mesmo assim, seu desejo ainda arderia dentro de você, não é assim? Sim ou não? Se você fosse nada para ninguém no mundo, ainda assim seu desejo arderia, não é? Então, por favor, não pense que seus desejos são por causa de seu filho, ou de seu marido, ou de sua família, ou seja lá do que for. De qualquer maneira, você desejaria, porque essa é a sua natureza. Agora você fez uma afirmação na pergunta de que o desejo é a fonte de todo sofrimento. O desejo não é a fonte de todo sofrimento. O desejo não realizado é a fonte de todo sofrimento. Não é? Não é assim?
Desejos realizados são a fonte de sua alegria. Desejos não realizados são a fonte de seu sofrimento. Agora, o que fazer com o desejo? Vamos matar o desejo? Eu sei que pessoas têm lhe ensinado tais coisas. Você deve matar todos os seus desejos. A menos que você destrua seus desejos, seu sofrimento não desaparecerá. Esses ensinamentos chegaram até você, não é? Agora, se você quiser destruir todos os seus desejos, tudo o que você terá você terá um grande desejo de destruir todos os seus desejos. E você permanecerá eternamente insatisfeito. Eu não quero nenhum desejo. É isso um desejo? É isso um desejo ou não? Sim. Então, se você tentar fazer truques com isso, não vai funcionar. Porque o desejo não é por desejar nada em particular. A energia que você chama de desejo não é diferente da energia que você chama de vida. Se você quer se mover do ponto A para o ponto B, você precisa do desejo, não é? Agora, o que lhe trouxe aqui hoje? Não foi o ônibus ou o carro ou qualquer outra coisa. Foi o seu desejo que o trouxe aqui hoje, não foi? O que o levará para casa? É o seu desejo que lhe levará para casa. O que o fará comer? É o seu desejo que lhe fará comer. Portanto, o que você chama de desejo não é nada diferente do que você chama de vida. A vida é desejo. A própria base de sua vida é desejo, não é? Então, se eu lhe disser mate o desejo, a única maneira é se enforcando. Não há realmente outra maneira. Agora eu quero morrer. Isso também é um desejo, não é? Sim ou não? Portanto, não se engane com essas coisas. O desejo é a própria essência de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você também sabe que o desejo é uma coisa sem fim. Se você realiza um, o próximo estará pronto. Se você realiza esse, o próximo estará pronto. E ele o mantém ocupado o tempo todo. E, obviamente, alguns desejos não serão realizados. E esses desejos não realizados causam muito sofrimento a você. Se você olhar para o desejo, na verdade, quando começamos, era isso que estávamos buscando, nós só não usamos a palavra desejo. Existe algo dentro de você ansiando ser um pouco mais do que você é neste momento, não é? Isso é desejo. Então, o objetivo supremo do seu desejo é o ilimitado, a natureza infinita. Mas, porque você não está consciente, você está dando uma expressão inconsciente ao anseio que está querendo se tornar ilimitado. Então, você não tem que destruir o seu desejo porque você não pode. Pode alguém destruir seu desejo? É possível? Não há como, porque isso é a vida. É apenas que você precisa tornar o seu desejo em um processo consciente. Neste momento, ele está funcionando inconscientemente porque neste momento os seus desejos não são sequer sobre você. Por favor, veja isso. Neste momento, você está morando em Trivandrum ou Tiruvunanthapuram. Seu vizinho tem um carro grande. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 carros desses. Agora, você não conhece todos esses carros, você está vivendo em um lugar remoto. E o seu vizinho tem um grande búfalo. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 búfalos desses. Portanto, o seu desejo é apenas uma reação às situações sociais nas quais você está vivendo, não é? Isso é assim porque esse anseio por expandir está encontrando uma expressão inconsciente. Se você tornar seu processo de desejar em um processo consciente, então o desejo não é mais um problema. O desejo é um maravilhoso veículo que lhe levará a lugares. Mesmo que você queira alcançar o Supremo, você precisa de um desejo, não é? Sim ou não? De qualquer maneira, o desejo em você está ansiando por não ter amarras, está ansiando pelo ilimitado, está ansiando pela natureza suprema.
Você só tem que lhe trazer consciência. Se você trouxer consciência ao seu processo de desejar, ele é um instrumento maravilhoso. Se ele encontra a expressão inconsciente, então ele lhe faz correr como um doido. O tempo todo ele o mantém correndo sem parar. Portanto, ser uma esposa, ser uma mãe, é extremamente importante. Agora que você é mãe, não é uma responsabilidade pequena. Você trouxe outro ser humano para este planeta. Agora, que tipo de ser humano você produz? Essa é uma responsabilidade muito grande, não é? Não se trata apenas de reprodução. Que tipo de próxima geração você cria? Isso está em suas mãos enquanto mãe, não é? Sim? Que tipo de pessoas irão viver neste planeta na próxima geração é decidido pelas mães de hoje, não é? Quando você possui tal responsabilidade, você não pode se dar ao luxo de viver inconscientemente, você deve se tornar consciente. Principalmente as mulheres devem se tornar conscientes, isso é muito, muito importante. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. O que é necessário? Sem qualquer tipo de influência. Você deve seguir por conta própria. Se você se capacitar, as outras pessoas dirão que você é um sucesso. Se houvesse dicas para o sucesso, todo mundo seria bem-sucedido. Não existem dicas para o sucesso. Mãos na massa, você tem 1 milhão de coisas para fazer. Somente aqueles que não são tão bem-sucedidos, ou aqueles que não são bem-sucedidos, acham que, de alguma maneira, se você ler 10 tópicos num livro, você será bem-sucedido. Aqueles que são bem-sucedidos, eles sabem, plantam bananeira e fazem circo diariamente. Ok? Somente em festas eles ficam em pé direito, o resto do tempo eles estão de ponta cabeça, ok? Nós precisamos entender isso. Se você quer ser bem-sucedido, não busque sucesso. O que você busca é competência. Se você se capacitar e se fizer algo bem feito, outras pessoas dirão que você é um sucesso. Se você pensa eu sou um sucesso, isso é tolice, não é? Se você está fazendo algo e está fazendo bem, outras pessoas na cidade ou no país ou no mundo, as pessoas dirão, ele está fazendo algo realmente bem-sucedido. Eles estão admirando você, tudo bem? Você admirar a si mesmo, isso é loucura, certo? Você não busca sucesso, você busca empoderamento, você busca competência, você faz o melhor que pode fazer. Você não pode fazer tão bem quanto outra pessoa, mas você pode fazer o melhor que você pode fazer. Então, se você fizer o seu melhor, se o seu melhor for o bastante, o mundo reconhecerá. Se não for, você estará feliz. Então, com o que o sucesso se parece? O que é necessário? Bem, você sabe, eu conheço familiares e amigos que sempre fazem o de jejum no mesmo horário. E depois do de jejum, é claro, eles devem tomar café. Depois do café, é claro que eles devem acender um cigarro e se sentar lá confortavelmente, porque eles estão tentando se tornar pacíficos. E então eles irão trabalhar. Voltar para casa exatamente na hora do almoço, almoçar, descansar por 1 ou 2 horas e dormir. E então à noite beber um chá e então fumar, e daí mais uma vez ir para o trabalho. Às 20 horas, 20h30, eles estão de volta em casa para o jantar e então talvez outras coisas, beber e isso e aquilo, seja lá o que for. Mas aqueles que foram muito bem-sucedidos, seja na música, no esporte, na arte, nos negócios, em processo espiritual, não importa o que seja. Essas pessoas nunca sabem quando comeram, quando dormiram, quando descansaram à tarde. Nunca vi uma coisa dessas em minha vida. Portanto, aqueles que estão comprometidos em ser bem-sucedidos no que quer que estejam fazendo,
Um aspecto importante de sua vida é que eles não estão se acomodando em nenhum lugar que seja minimamente confortável. Porque o conforto acontecerá quando descerem você à sepultura, muito confortável você estará, sabia? Neste momento, trata-se de garantir que exista profundidade de experiência e impacto da sua atividade. Porque se eles tivessem lhe dado um tempo ilimitado, você poderia fazer todas essas coisas, nada de errado, não sou contra elas. Mas eles lhe deram tão pouco tempo, com um potencial tremendo de ser humano, esse é o problema? Para cada um de vocês, a sua vida é preciosa, não é? É uma vida preciosa. Se algo é precioso, onde você quer investir essa vida? Porque o que você chama de minha vida é apenas uma certa quantidade de tempo e energia, não é? Sim? Enquanto você se senta aqui, sua vida está passando ou não? O que está passando não é o tempo, o que está passando é a sua vida. Sim ou não? Então, essa energia que você chama de minha vida, como você vai investi-la? Porque se você estiver fazendo algo realmente valioso, ela acabará antes de que você saiba o que aconteceu. Somente se você estiver fazendo algo sem valor, a sensação é de uma vida longa. Você já notou que, em um determinado dia, quando você está muito feliz, 24 horas e puff, passa assim como num piscar de olhos? Você está infeliz, 24 horas se parecem 10 anos. Você nunca notou isso? Portanto, somente pessoas infelizes terão uma vida longa. Para pessoas alegres, a vida passa assim, como se fosse alguns dias. Ela passa assim, se você estiver criando o que realmente quer criar. Portanto, uma coisa que todo jovem deve fazer é, sem a influência dos colegas, de sua própria faixa etária, sem a influência de seus professores e de seus pais, sem qualquer tipo de influência, em algum lugar você deve seguir por conta própria, ao menos por 2 ou 3 dias, e olhar para isso. No que é que eu quero investir esta preciosa vida? O que é que valerá a pena hoje e valerá a pena para mim depois de 50 anos para que eu me dedique a isto? Invista a sua vida nisso. Seja lá o que for, seja pequeno ou grande, não importa. Se você vir que isso é algo que realmente vale a pena e você investir sua vida nisso, essa será uma vida de contentamento. Namaskaram, Swami. Outro dia você mencionou que o pensamento é muito necessário para uma pessoa agir. Às vezes eu sinto que a minha ação está baseada em um pensamento que não é meu. É possível alguém plantar um pensamento na minha mente, me fazendo acreditar que ele é meu? Nenhum dos seus pensamentos são seus. Nenhum dos seus pensamentos são realmente seus, por favor, veja. O pensamento é algo que você gera a partir de informações implantadas. Todos os tipos de coisas que chegam até você, a maneira como você pensa nesse momento, depende do tipo de família em que você nasceu, do tipo de pais que você teve, do tipo de educação, tipo de sociedade, de experiências sociais, de experiências religiosas. Todas essas coisas não estão decidindo como você pensa? Sim ou não? Certamente, não é? Então, como você pode dizer que é o seu pensamento? Todos os tipos de pessoas estão trabalhando. Alguém pode plantar um pensamento? Definitivamente. Definitivamente sim. Se você está falando sobre alguém conscientemente querer plantar um pensamento em você, isso é possível? Muito possível. Mas você não deveria pensar assim, porque toda vez que você fizer algo errado, você pensará: alguém plantou isso em minha...
Mesmo se você permitir que alguém plante isso na sua cabeça, ainda assim é uma ação sua, não é? Sim? Você deixa alguém plantar um pensamento em você, isso também é uma ação sua, não é? Ah, alguém plantou um pensamento na minha cabeça, o que eu posso fazer? As pessoas estão fazendo isso por aí, isso virou uma moda em todo lugar. Isso era uma coisa indiana. Quando os indianos se tornaram muito prósperos, muitas gerações atrás, eles se tornaram naturalmente preguiçosos e vieram com isso. Se Deus quiser. Qualquer coisa que você pergunte, eles responderão, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu irei me levantar. Quem é que sabe quando bendito Deus quer? Se eu faço isso, Deus quis. Se eu não faço, Ele não quis. Essa é uma armadilha terrível, mas que tem acontecido no mundo. Tudo aquilo que importa para eles, de qualquer forma eles vão fazer. Se você perguntar alguma coisa, eles vão dizer, se Deus quiser. Sim? Será que eles vão dizer, se Deus quiser, eu irei jantar? Não, eles vão comer. Se você disser, eu posso jantar, eles vão dizer, se Deus quiser. Então, nós podemos plantar um pensamento? Definitivamente podemos. Na verdade, nós podemos plantar toda uma filosofia em você, se você quiser. Por que apenas um pensamento? Uma série inteira de pensamentos, uma complexa série de pensamentos poderemos plantar dentro de sua cabeça. Mas existem diferentes maneiras de plantar um pensamento. Existem maneiras obscuras de fazer isso. Existem maneiras diretas de fazer isso. Existem outras formas de fazer isso em que um pensamento não é plantado. Você é levado a pensar de uma certa maneira, puramente para o seu bem-estar. Isso precisa ser feito. Caso contrário, você simplesmente ficará completamente disperso e passará a sua vida sem nenhum propósito, sem chegar a lugar algum. A maneira obscura de fazer isso envolve várias artes obscuras, por meio das quais eles vão plantar pensamentos negativos na sua cabeça, aonde você trabalhará para a sua própria destruição. A maneira direta de fazer isso é o modo dos professores da escola. Eles estão tentando lhe dizer, isso é melhor, isso é melhor, isso é melhor, você sabe? Constantemente. Ou a maneira dos gerentes de marketing. Coca-Cola, isso é que é, isso é que é, isso é que é, isso é que é. Agora você diz, isso é que é. Se eu disser isso é que é, você vai dizer Coca-Cola. Está escrito em todo lugar no mundo todo, isso é que é. Então, isso é simplesmente feito através da repetição. É direto. Se você quiser, você pode rejeitar. Mas a primeira, se você estiver vulnerável, de alguma forma, você não tem opção, de qualquer maneira vai entrar na sua vida. A última maneira de fazer isso só acontecerá se você estiver disposto, aberto e receptivo. Caso contrário, a pessoa que usa essa última maneira de colocar pensamentos em você, ela nem mesmo está interessada em fazer tais coisas. Somente se você estiver disposto, aberto e você deseja viver de uma certa maneira, mas se você não tem a perseverança necessária para fazer o que precisa ser feito, então um pensamento pode ser implantado em você de uma forma diferente. Portanto, se você estiver falando de pensamentos negativos serem implantados em você, tudo o que você precisa fazer é trazer alguma meditação simples ou algo para que o seu sistema fique organizado de uma tal maneira que essas coisas não possam afetar você. Ou você deve carregar alguma coisa com você
que criará um certo casulo de energia ao seu redor, onde essas coisas não poderão afetar você. Existem várias maneiras de prevenir que outra pessoa influencie o seu pensamento. Portanto, eu também estou disposto a plantar um pensamento em você, mais do que um pensamento. Eu posso plantar um explosivo em você se você desejar. Não uma bomba, um explosivo. Você sabe que existe uma diferença? Uma bomba é puramente destrutiva. Um explosivo pode ser usado de muitas maneiras, não é? Se você desejar, eu posso plantar um explosivo. Por que apenas um pensamento? Se você simplesmente se sentar, bum, ele explode. Eu posso plantar um explosivo de êxtase, se você quiser. Se você simplesmente fechar os olhos. Existem muitas pessoas aqui, se elas simplesmente fecharem os olhos, seus globos oculares vão estourar. Por que apenas um pensamento? O pensamento é uma coisa rudimentar, uma coisa muito superficial. Podemos plantar energia em você, de tal modo que ela guie a sua vida onde quer que você esteja, quem quer que você seja. Existem tecnologias melhores do que pensamentos. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Nunca jamais abordam o aspecto mais fundamental da criação em qualquer sentido, explicação para o que já existe. E essas explicações continuam mudando a cada 5 anos. E um novo grupo de pessoas vai receber o Prêmio Nobel. Não estou tentando debochar da ciência como um todo. É uma exploração fantástica, sem dúvida alguma. Atualmente, os principais cientistas do mundo perceberam claramente que esse não é o caminho. Eles estão dizendo abertamente que não é só o fato de não sabermos, mas que nunca saberemos. Porém, conhecer detalhes sobre a própria criação irá proporcionar enormes benefícios à humanidade, sem dúvida alguma. Mas benefício para uma geração e extinção para as gerações futuras, um benefício bem imediatista. Você verá nos Puranas, o Mahabharata e o Ramayana pertencem à cultura Purana. Você verá uma descrição clara de armas que se assemelham às armas modernas de hoje. Eles não poderiam ter simplesmente inventado algo que não existia, o conceito de algo que não existia há algumas centenas de anos. E você vai se surpreender. Robert Oppenheimer, que é considerado o pai do armamento nuclear moderno, quando a primeira arma nuclear foi testada nos Estados Unidos, em Los Alamos, ele pegou uma passagem de Krishna, do Bhagavad Gita, e disse... Quando Krishna falou sobre isso, ele disse: quando 1000 sóis explodirem no céu, eu virei como a morte e vou destruir o mundo. Então ele pegou essa passagem e a usou como uma descrição para o primeiro teste nuclear que ocorreu nos Estados Unidos. Porque a mesma coisa foi dita há quase 5.000 anos por Krishna. Portanto, o motivo de eu estar falando sobre isso é que esses aspectos das ciências físicas foram explorados e rejeitados e não são o caminho para a humanidade.
Se você seguir esse caminho, esse é o caminho da destruição, esse não é o caminho a ser seguido, então eles transformaram tudo isso em uma dimensão mística, na qual um ser humano pode se expandir e explorar sem limites e sem causar nenhum dano. Há qualquer coisa ao seu redor, sem prejudicar nenhuma vida, você ainda pode explorar o cosmos, você ainda pode saber sobre tudo, e o desejo fundamental de um ser humano é querer se expandir. Como ele fará isso é a única questão, ou pela conquista, ou pela inclusão. De que forma ele fará isso é a única questão. Mas um ser humano não pode ser mantido aqui sem expansão. Portanto, quando falamos de dimensões místicas, nós estamos falando sobre olhar para a vida, explorar a vida em uma direção e dimensão completamente diferentes. Isso requer uma certa quantidade de inversão de tudo o que você já fez na vida. Quando eu falo a sua vida, você pensa imediatamente no seu trabalho, no seu negócio, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu amigo e em muitas outras coisas, não é mesmo? São poucas as pessoas, somente se eu apontar uma arma para a sua cabeça e disser a sua vida, então você entenderá o que é vida. Não é uma festa, não é um emprego, não é o dinheiro, não é um lar, não são as crianças, não é isso e nem aquilo. A vida significa este. O que faz a vida não é o trem local chegar no horário, o avião decolando no horário, o seu celular funcionando, alguma outra coisa acontecendo, a sua conta bancária clicando. Não, o que faz a vida acontecer é simplesmente isso, o solo, a chuva, a brisa, a montanha, a árvore. E o que bate aqui, o que pulsa dentro dele, cada célula deste corpo. E acima de tudo, a inteligência por trás de tudo isso. Se nós quisermos explorar outra coisa, teremos que nos reorganizar um pouco. Reorganizar-se pode não ser a nossa ideia de diversão, mas eu quero que você saiba de uma coisa, a única coisa, sabendo ou não sabendo, que você está buscando é tornar-se algo mais do que você é neste momento. Você nunca se tornará qualquer coisa além do que é agora, a menos que a sua percepção seja aprimorada. Ao aumentar o seu saldo bancário, você não se tornará mais. Isso é só em comparação com outra pessoa. A não ser que todos sejam um pouco mais pobres do que você não se sentirá bem tendo $1 bilhão? Sim ou não? Suponha que todos no mundo tenham $10 bilhões e você tenha $1 bilhão, você estaria feliz? Então, bilhões de dólares não vão fazer nada, são apenas as comparações sociais. Qualquer coisa que você tenha ou acredite ter conquistado na vida não irá significar nada a menos que haja alguém para ser menosprezado, infelizmente, por favor, veja isso. Sim ou não? A única coisa que importa é que a sua percepção seja aprimorada. Você está experienciando mais vida do que estava experienciando ontem. Para isso, você não precisa se comparar a ninguém. O modo como alguém está experienciando ou não está experienciando nem mesmo é um problema. Se você está experienciando algo mais do que estava experienciando ontem, esse dia é um dia abençoado. Se você é capaz de causar depressão em si mesmo, eu digo isso não sem me preocupar com sua doença. E nem por falta de compaixão, mas porque esta é a natureza do que está acontecendo com você. Se você está causando depressão em si mesmo, você é capaz de gerar uma grande quantidade de emoções e pensamentos intensos, mas na direção errada. Se você não tiver emoções muito fortes, pensamentos muito intensos sobre algo, você não tem como ficar deprimido. É simples assim. Você está gerando pensamentos e emoções que trabalham contra e não junto a você. Então, você é forte o suficiente para causar depressão em si mesmo. Porque
Para você causar uma doença mental em si mesmo, a não ser que você seja patologicamente doente, que é só um número pequeno de pessoas, o resto são todos autocriados. A maioria é uma criação própria. Poucos são patologicamente doentes, isso é, eles não conseguem evitar, simplesmente vêm de dentro por causa da genética ou outros fatores. Quase todos aqui, se nós os treinarmos na direção de um tipo de processo mental e emocional, e os pressionarmos um pouco com situações externas, quase todos vão perder o equilíbrio mental e se tornarão clinicamente doentes. Eles podem ser levados à loucura, estou dizendo, porque a linha entre a sanidade e insanidade é tênue. E as pessoas continuam forçando. Você fica furioso. Você está puxando a linha. É uma linha tênue. Na verdade, quando você fica com raiva, você sabe que está forçando. Daí a expressão: fiquei bravo com ele. Você não está louco com alguém, você está apenas enlouquecendo. Não tem como ficar louco com alguém. Você está apenas forçando os limites da sua sanidade em direção à insanidade, por um certo tempo e voltando. Faça uma coisa, todos os dias tente isso. 10 minutos por dia, tente sentir muita raiva contra alguém. O quê? Você verá que dentro de 3 meses, você estará clinicamente lá. Sim. Tente se você quiser. Porque, se você continuar forçando, você fica com raiva e volta atrás. Você fica com raiva e volta atrás. Um dia você não será capaz de voltar atrás. É assim. No dia que você não será capaz de voltar, aí estará clinicamente doente. Você tem que compreender que mesmo se ficar com raiva por um momento, você já está doente. Talvez não tenha recebido o certificado de diagnóstico. Eles não esfregam de certificado na sua cara de que você se foi. Mas, se você está indo, não é? Você pensa que tem o direito de fazer birra. Pensa que tem o direito de ficar com raiva das pessoas. Você pensa que é seu privilégio ficar deprimido para conseguir a atenção de alguém. Continue com esse jogo. Um dia você não será capaz de voltar. Continue cruzando a linha todo dia. Um dia você vai ver que não consegue cruzá-la de volta. Nesse dia você precisa de um médico. Till then. Até então, todos precisaram de um descanso de você. Mas no dia que você não conseguir cruzar de volta, eles descansarão, porque agora eles podem te pegar e entregar para o médico. Por outro lado, você está temporariamente enlouquecendo, todos os dias, muitas vezes por dia. Eles não têm como te mandar para um hospício, eles têm que te aguentar, sua família, amigos e as pessoas à sua volta. If you get at least truly clinically ill, we can hand you over. Tem um templo em Tamil Nadu, sabe? Onde eles acorrentam você e te mantêm lá. Onde não tem hospital, nem hospital para doenças psicológicas. Tem um templo que alguém criou que supostamente traz as pessoas de volta à sanidade. Então as famílias apenas os levam até lá e os deixam lá. Eles são algemados e deixados no templo. Você dá um dinheiro para eles, eles te alimentarão e você estará lá como um animal, amarrado. Eu penso que se hospitais fossem assim, muitas pessoas não ficariam loucas. Elas manteriam sua sanidade. Agora é muito luxuoso. Se você fizer hospitais extremamente confortáveis, será um incentivo para ficar doente. E você tem motivos na sua vida para adoecer desde a infância. Você teve o máximo de atenção apenas quando ficou doente. Quando você estava feliz, eles gritaram com você. Quando você gritava de alegria, eles berravam com você, adultos.
Quando você é uma criança, a doença física é boa. Porque você vai receber a atenção de sua mãe, do seu pai, de todos à sua volta. E você não precisa ir para a escola nesse dia. Então você aprende a arte de ficar fisicamente doente. Mas assim que você se casar, você vai aprender a arte de ficar mentalmente doente. Porque se você quiser atenção, você senta num cantinho e age deprimido. As pessoas vão te dar atenção. Então, continue jogando esse jogo. Um dia você não será capaz de cruzar a linha de volta. Nesse dia, você estará clinicamente doente. Infelizmente. De várias maneiras. Não somente na que eu disse agora, de muitas maneiras diferentes. Eu diria que 70% das doenças do planeta são autocriadas. Mesmo se você pegar uma infecção, existe um jeito. Se você se mantiver de um certo jeito, fisicamente e mentalmente, o vírus ou a bactéria não funcionarão do mesmo jeito como funcionam com outra pessoa. Se você se estabelecer dessa forma, não importa o que esteja acontecendo. De qualquer maneira, eu tenho que ir e fazer isto, isso e isso. Não tem nenhuma interrupção disso. Nos últimos 29 anos, não cancelei nenhum programa sequer. Porque estou com febre, resfriado, ou isso ou aquilo. Não importa o que esteja acontecendo, o que você tem para fazer, de qualquer maneira você tem que fazer. Você não pode dar as costas, seja pelo seu comprometimento ou por você ter um chefe daquele jeito. De um jeito ou de outro, se isso acontecer, aí você vai ver que não vai ficar doente com frequência. Porque se você estiver febril, você tem que ir mesmo assim. Se é verão, você vai mesmo assim, certo? Não, muitas pessoas não vão. Está um pouco quente lá fora, elas não vão trabalhar. Está um friozinho lá fora, elas não vão trabalhar. Chovendo um pouquinho, elas não vão trabalhar. Um floco de neve, elas não vão trabalhar. Isso é só o clima. Então, para cada mudança de tempo, se você tem o conforto de se cobrir com uma manta e se deitar assim que você cria a situação, seu corpo vai aprender a ficar doente o mais frequente possível. Se você mantiver essa forma, não importa o que for. De qualquer forma, eu tenho que ir e fazer o que eu tenho que fazer. Você vai ver que seu corpo dará um salto de volta o mais rápido possível, mesmo se pegar os piores tipos de infecções. Então você só precisa estabelecer as condições necessárias para a saúde, os incentivos necessários para promover a saúde, tanto para você quanto para seus filhos, caso você os tenha. Não promova incentivos para a doença. Se a criança está doente, observe-a de longe. Nunca chegue abraçando. Ela sabe que este é o pior momento da vida dela. E ela sabe que tem que melhorar rápido. E dê a melhor das atenções quando ela estiver alegre. Você vai ver como ela naturalmente aprende de dentro dela, a própria química dela aprenderá que compensa estar alegre e que não compensa ficar doente. Se você deixar isto claro para sua própria biologia e sua própria química e a todos ao seu redor, você vai ver que as pessoas não ficarão doentes tanto quanto ficam agora. Então estabeleça isso para si. Você verá que terá uma saúde melhor. Se você é capaz de virar sua mente desse jeito, também é capaz de virá-la desse jeito. Eu quero que você entenda isso. Não, eu não sou assim porque meu pai me abusou quando tinha 7 anos de idade. Se você sabe toda essa besteira, você também pode dar a volta por cima, não é mesmo? Está na hora. Você tem que entender. Mentalmente, fisiologicamente, quimicamente, energeticamente. Você tem que entender com clareza que não compensa ficar doente, infeliz e deprimido. Não compensa. Estar alegre e em êxtase compensa. Se você deixar isso claro para todas essas pessoas de dentro, todas elas irão se comportar adequadamente. Existem muitos aspectos envolvidos nisso.
no tipo de impacto que isso tem no seu sistema. Mas, em primeiro lugar, a árvore do Neem, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde, como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde. Veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês ou muitos de vocês podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento, e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o Neem faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é: ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do Neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um Siddha, Vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa.
a qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não, está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto. Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada, qual o tipo de combustível, saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida. Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse 10 carros, você poderia construir um navio de guerra. Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes, e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível. Para percorrer uma milha, quanto você está consumindo? Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos, pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de neem e cúrcuma com o estômago vazio, e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo, cada célula no corpo irá dizer, porque neem e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que, quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Que em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 bhp no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante.
do qual no mundo de hoje as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, Neem e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então por escolha você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas enfim, nesse momento eu quero falar. Se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais. Mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que... Todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20/20. Não estou falando do ano. Quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, né? 20/20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos. Você quer fazer algo com suas mãos. Se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Neem e cúrcuma em combinação no estômago vazio fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos Neem e cúrcuma com o estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que, se você consumir Neem em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos. Ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são. O que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu esperma, o que está no seu cérebro. São tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida. Embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre. Não pense sobre a sexualidade disso. Apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula. Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro.
precisamos fazer algo a respeito disso, essa é outra questão. Portanto, Neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de Ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em Ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em Ojas, quando eu digo Ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram não tem Ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os Ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em Ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente, dentro e fora de você será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você. Mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável. Se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, Neem e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia, onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter Ojas, a camada protetora dos Ojas. Então você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. Se você apreciou essa jornada de reflexão, convido a continuar explorando. Inscreva-se para não perder futuros vídeos ou compartilhe esse conteúdo valioso com quem possa se beneficiar. A construção de uma comunidade reflexiva começa com a sua participação.